Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês assim, algo que talvez explica um pouco do que a gente está vendo acontecer no cenário midiático político hoje, relacionado à questão da ex-esposa do ex-ministro da Saúde, entre outras coisas, e vou trazer uma série de notícias positivas para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais e vai ser muito importante você compartilhar, porque notícia boa a gente tem que compartilhar, ok? Pessoal, a gente sabe que agora, né, todo o holofote está voltado para o ex-ministro da Saúde brasileiro, né, o general. E o que está acontecendo? Né? Uma informação que foi divulgada no mês de abril, mas que talvez possa ter uma grande influência sobre isso tudo que a gente está vendo. Quando o ex-ministro da Saúde participou de um evento no Rio de Janeiro, né, o pessoal estava falando, ele está querendo já criar uma plataforma ali para se candidatar ao governo do Rio. Mas, na verdade, algumas pessoas próximas ali, eu vou deixar a matéria para vocês aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você leia depois com calma para você ver de onde eu retirei essas informações. Algumas pessoas ali próximas estão dizendo que ele talvez não se candidate pelo estado do Rio de Janeiro ou a governador do estado do Rio de Janeiro no ano que vem, mas na verdade pelo estado do Amazonas, por incrível que pareça, né? Essa informação veio de alguém próximo ali a ele, na matéria explica tudo muito bem, e aí você pergunta assim, mas poxa, qual é a relação que tem? Nós sabemos que o pessoal da CPI ali, principalmente o presidente ali da comissão parlamentar, ele vem desse estado e obviamente vai tentar a sua reeleição no ano que vem e eventualmente teria que disputar com o próprio ex-ministro da Saúde. Tem gente que acha isso meio sem sentido, né? Eles falam assim, poxa, mas houve um monte de problema lá naquele estado, aí o ex-ministro vai lá e vai tentar se candidatar por ali. É aí que tem a grande questão, né? Porque existe uma grande força do próprio governo ali dentro do estado, porque o que as estatísticas mostraram, né, o que a última eleição mostrou, foi que a popularidade do presidente é muito grande na capital do estado do Amazonas, lá em Manaus, né? Porque no ano de 2018, quando tivemos as últimas eleições nacionais, o atual presidente venceu com folga ali naquela que é a principal cidade desse estado, né? E com isso, o que aconteceu? Ele vencendo ali na capital, em Manaus, ele conseguiu levar junto quase todo o estado, né? Porque apesar dele ter perdido em 60 dos 62 municípios que há nesse grande estado, vencendo na capital, ele conseguiu levar todos os outros municípios junto com ele. E uma notícia também importante para a gente entender esse cenário é que uma pesquisa do Ibope, que foi divulgada em outubro de 2020, outubro do ano passado, a cidade de Manaus ela aparece como a segunda capital que é mais favorável ao presidente, ao atual presidente. Por quê? Porque a pesquisa mostrou que 54% consideravam o governo ótimo ou bom, né? Só ficou para trás de outra cidade com 66% que foi Boa Vista. Boa Vista, 66% dizia que o presidente era ótimo ou bom e Manaus 54%, tá certo? Agora, será que isso vai acontecer? A gente não sabe. Será que isso já é uma tentativa de antecipar uma eventual disputa para o Senado pelo estado do Amazonas no ano que vem? A gente não tem ideia ainda, mas talvez isso possa explicar muita coisa. Agora, será que essa estratégia vai dar certo? É aí a pergunta que fica, né? Parece até que é uma estratégia meio desesperada, né? Uma estratégia de tentar, com as últimas consequências, arrumar aí um Fiat Elba, né? Para quem lembra da época do ex-presidente Collor, né? Achar um Fiat Elba para conseguir atrapalhar isso tudo. E a grande pergunta é, né? Agora, além do ex-ministro da Saúde, estão colocando ali um dos líderes o líder do governo no Congresso Nacional também nessa história. Só que a gente estava vendo uma estratégia sendo desenhada, que era a estratégia de dizer que a base de apoio do governo, o Centrão, estava desembarcando, estava saindo, estava pulando do barco, né? Mas na verdade, às vezes, quando você pega um dos
uma das figuras mais, assim, um dos maiores expoentes do Centrão, e coloca ali na linha da artilharia, né, das acusações, pode ser que, em vez de aumentar a animosidade, ou seja, ao invés de afastar essa base de apoio do governo, pode aproximar, né? Eles podem acabar vendo que estão no mesmo barco, se unir para poder se defender desse tipo de ataques, né? Então, é algo que a gente tem que ficar bem de olho. Pode ser que essa estratégia esteja um pouquinho furada. E outra coisa que a gente tem que pensar nesse cenário todo também é que pode até existir impeachment sem bases, sem elementos muito fortes, né? Sem provas muito fortes. Pode existir, mas não pode existir impeachment sem um apoio popular. É isso que a gente já viu e isso que não está acontecendo nesse momento, né? Algo que está apontando uma estratégia meio furada nesse sentido. Porque se a gente a gente faz uma revisão histórica dos últimos processos de impedimento que tivemos no Brasil, o que aconteceu? Né? A gente vê o conglomerado midiático falando: votem nesse presidente, olha que maravilha. Aí o presidente foi eleito. Depois de algum tempo, o conglomerado midiático fala: esse presidente é horrível, vamos retirá-lo do poder. Aí a população acredita naquilo e fala: esse presidente é horrível, vamos retirá-lo do poder. Aí vai todo mundo para a rua pedindo para ele sair. Aí ele sai e fica todo mundo feliz. Foi o que aconteceu na época do Collor com a questão do Fiat Elba, ele acabou saindo, né? Beleza. Depois, né, aí os petistas vieram assim com uma grande solução, né? A mídia colocou o ex-presidente que era do Partido dos Trabalhadores como uma ótima opção e tal. E aí a mídia toda, melhor opção. Ganharam, ficaram um tempão no poder, né? Deixaram aí um legado bem complicado de recessão para o Brasil, né? Um legado bem difícil. E aí, de repente, né, o ex-presidente deixou ali a sua sucessora, que se tornou a primeira mulher presidente do Brasil, e de repente a mídia começou a falar, né? Ela é horrível, vamos tirá-la do poder. Aí o povo acreditou, falou: realmente ela é muito ruim, vamos tirá-la do poder. Foi todo mundo para a rua pedindo para ela sair do poder. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é totalmente diferente, né? Porque na candidatura, ao contrário dos outros casos que a gente citou, em vez da mídia falar: esse cara é ótimo, vamos colocá-lo no poder. Não, o atual presidente, a mídia sempre falou: esse cara é horrível, a gente não quer ele no poder. E ele entrou. Agora, tá a mídia sempre falando, né? Esse cara é horrível, precisamos tirá-lo do poder, Esse movimento, né? O impeachment acontece quando o conglomerado midiático fala: esse cara é horrível, temos que tirá-lo do poder. A população acredita e vai para as ruas pedindo para ele sair. O que está acontecendo agora é que a população não acredita mais no discurso da mídia tradicional e está saindo à rua para apoiar e não para pedir para sair. Então, é nesse momento que há uma dicotomia. Tem como um presidente sofrer impeachment sem ter muitas provas ali de irregularidade, mas sem um apoio popular não tem como, tá certo? Então, é aí que a gente vê como é que vai terminar essa história. Será que eles vão tentar tirar, mesmo sem ter o apoio popular? Como é que vai ficar isso? Quando acontece assim, um desfecho que não era o que o povo queria, não tem aquele retorno à normalidade, não tem aquele retorno à serenidade, né? Que a voz do povo foi satisfeita. É complicado isso, é algo que ainda está em aberto, a gente vai ter que aguardar como é que isso vai acontecer. Agora, nessa parte final do vídeo, a série de notícias maravilhosas. Eu já disse para vocês que grandes analistas estão dizendo que o que vai definir o pleito do ano que vem é a velocidade da recuperação econômica e a velocidade da imunização para resolver a crise sanitária, que está diretamente atrelada, né, à recuperação econômica. Conforme a crise sanitária vai minguando, a recuperação econômica vai se acelerando. Presta atenção, pessoal, multinacionais retomam investimentos e elevam entrada de capital no Brasil. Eu já disse para vocês, você e eu, todos nós não colocamos nosso dinheiro num lugar onde a gente acha que vai perder o dinheiro. A gente não entrega o dinheiro na mão de alguém que a gente acha que administra mal, né? Você não bota dinheiro num lugar que você não acredita, tá certo? Então, vejam só, multinacionais estão retomando investimentos no Brasil, depois de cair para o menor nível em uma década, menor nível de capital estrangeiro investido no Brasil em uma década. No ano passado, no ano de 2020, o investimento direto no Brasil agora está registrando um crescimento anual de 30% de janeiro a maio,
tá certo? Uma melhora inacreditável, algo sensacional que joga por terra os argumentos desses outros analistas e economistas que estão fazendo análise baseado na sua visão ideológica, né? Fazendo wishful thinking, né? Querendo que o Brasil vá mal para o governo não ser reeleito e deixando a sua análise ser atrapalhada por essa visão ideológica, tá? Joga por terra. O Brasil tá muito mal, não sei o quê. Se tivesse mal, não tinha gringo botando dinheiro aqui. Ninguém bota dinheiro em lugar onde acha que não vai ganhar dinheiro, onde vai perder, tá certo? Quer ver outra? Investidor estrangeiro volta para a Bolsa de Valores brasileira com 63 bilhões na sua mala, tá certo? Até a última sexta-feira, dia 25, o capital estrangeiro que chegou ao Brasil já somava 2,2 trilhões de reais. Do início do ano até a última sexta-feira, dia 25 de junho, o capital estrangeiro que entrou no Brasil já somava 2,2 trilhões de reais. Se a recuperação econômica é um sinal de quem vai ganhar no ano que vem, você está vendo o sinal aí. Se as pessoas estão falando que o Brasil está indo muito mal, o Brasil é um dos piores do mundo aí na recuperação, na condução da crise sanitária, por que esse pessoal está botando 2,2 trilhões de reais aqui? Lembrando que todas as matérias que eu citar ficarão aqui elencadas no primeiro comentário fixado aqui embaixo, ok? Então, pessoal, essas matérias são matérias que você tem que ter guardado. Você tem que separar um bloquinho de nota, aí, um arquivo do Word, pegar todos esses links e guardar. Você tem que ter isso guardado, porque isso aqui é o argumento final, é o argumento assim, cabal, contra essas historinhas que a gente ouve. A pior gestão, o ministro Paulo Guedes não sabe governar, esse governo é o pior da história, olha a situação que nós estamos. Pelo amor de Deus, gente, vejam as notícias, os links estão todos aí para vocês verem, tá? A Pfizer acabou de entregar mais um lote dos imunizantes no Brasil, já completando 2,4 milhões de unidades em uma única semana. E o pessoal falando aí que não tem, ninguém acha e tal. Aí você vê, chegaram para São Paulo insumos para a produção de 10 milhões de unidades do imunizante deles. Sabe o que significa isso? Quanto mais gente imunizada, mais a crise sanitária vai minguando e aí mais a recuperação econômica chega. E isso vai acabar favorecendo o próprio governo federal, claro. Agora, Eletrobras, a BR Partners já ganhou a licitação para conduzir o processo de privatização da Eletrobras. Mais uma vitória aí para o governo. Muito dinheiro entrando, a empresa sendo valorizada, tá certo? Esse banco estreou na B3, né? Vai fazer uma avaliação econômica financeira dessa estatal, cuja capitalização deve correr aí no próximo trimestre, tá certo? No primeiro trimestre do ano que vem. E hoje, inclusive, já que a gente falou em Paulo Guedes, hoje deve ser anunciado um novo número de criação de empregos, tá? Ele disse que deve anunciar um número muito bom aí relativo ao mês de maio. Vamos aguardar, talvez no vídeo de amanhã eu traga para vocês esses dados, ok? Então, galera, é isso que a gente está vendo. Eles estão com muita pressa, sabe por quê? Porque nesse momento a recuperação econômica já está bem acelerada e para o mês de setembro e outubro desse ano há uma previsão, eu já mostrei aqui para vocês, o próprio secretário lá em São Paulo, João Gabardo, ele falando que para setembro e outubro desse ano, agora no fim desse ano, faltando um ano para a eleição do ano que vem, a situação da crise sanitária no maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo, já deve estar controlada. Imagina a gente ver uma situação como essa. No mundo inteiro a gente está vendo essa tendência ao controle. Lá na Itália mesmo, essa semana agora, eles liberaram o uso da proteção facial. Nos Estados Unidos também a gente está vendo eventos lá em estádios e tal, e as pessoas lá frequentando. Eventos na Europa, lá, com estádios e as pessoas ali frequentando tranquilamente. Nós estamos vendo isso. Só que o ruim para o pessoal da oposição é que essa melhora está acontecendo antes das eleições, né? Nos Estados Unidos foi no tempo certo que a oposição queria, né? A crise sanitária veio e atrapalhou a reeleição do presidente americano. Aqui 2 anos depois, não dá para você estender isso 2 anos, né? Pegar, arrastar 2 anos para frente, não dá. Eles sabem que no final desse ano a situação deve estar bem melhor,
com relação à crise sanitária. O que acontece? Né? Os bloqueios, as barreiras caem, as pessoas começam a comprar e vender, né? O consumo de um é a renda de outro, consumindo mais gera mais renda, mais contratações, desemprego caindo, recuperação voltando. E aí como é que a pessoa vai falar, eu não quero que esse governo continue se tiver tudo bem na economia, se as coisas estiverem caminhando bem? Não tem como. Então eles estão, me parece, nessa comissão parlamentar, tentando achar o último Fiat Elba possível ali. Mas não, você só consegue tirar um presidente do poder com uma história de Fiat Elba quando o povo acredita nessa história. Parece que o povo não está acreditando muito não. Você está acreditando? Deixe sua opinião aqui embaixo no comentário, ok? Pessoal, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Como sempre faço, peço a Deus aqui em nome de Jesus que nos proteja das enfermidades, do desemprego, da falência e guarde todos nós nessa semana que se inicia, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, de momentos preciosos aí em família, de momentos de paz. Que Deus abençoe todos nós, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço, a gente se vê em breve aqui com mais um conteúdo exclusivo no canal Daniel Lopes, onde você vê as informações mais importantes do dia e a notícia que a mídia não mostra, ok? Um abraço a todos, fique com Deus, valeu!